E aí, pessoal, todo mundo que está na luta dos concursos sabe, né? A nova lei de licitações, a 14.133, nossa, parece um monstro de tão grande. Mas ó, respira fundo. Hoje a gente vai desvendar essa lei de um jeito super estratégico, olhando bem de perto para aquilo que a banca IBFC, sabe, adora pedir na prova. Então, esse aqui é o nosso plano de batalha para garantir a aprovação. Primeiro, a gente encara o desafio de frente. Depois, vamos dar uma de detetive e analisar os dados da banca. Aí sim, a gente mergulha de cabeça nos assuntos mais quentes de licitações e contratos. Para fechar, tem uma revisão daquelas bem rápidas e, claro, aquele empurrãozinho final rumo à nomeação. Bom, vamos ser sinceros aqui, né? A lei é gigante, é um detalhe atrás do outro e o tempo. O tempo é ouro. Não dá para estudar tudo com a mesma atenção, simplesmente não funciona. Seria, na verdade, um tiro no pé. O grande segredo, o pulo do gato para ser aprovado, é saber onde focar. E aí vem a pergunta que não quer calar, a pergunta de R$ 1 milhão, né? Como é que a gente descobre onde tem que colocar nossa energia para conseguir o máximo de pontos possível? Pois é exatamente isso que a gente vai responder hoje. E o melhor, sem achismo, usando dados e muita estratégia. A notícia boa, e é uma ótima notícia, é que a gente não precisa ficar tentando adivinhar. Sabe o que a gente fez? Analisamos as provas antigas da IBFC e, com isso, montamos um verdadeiro mapa do Tesouro. Esse mapa mostra direitinho quais são os artigos, os temas preferidos da banca. Chegou a hora de parar de só estudar muito e começar a estudar de forma inteligente. E agora, se preparem, porque aqui está o campeão absoluto. Dá uma olhada nesse número, 35,66%. Gente, isso é impressionante. Sabe o que isso quer dizer? Que estatisticamente mais de um terço de todas as questões da IBFC sobre licitações saem daqueles artigos bem do comecinho da lei, aqueles que falam sobre âmbito de aplicação, definições e agentes públicos. Então, se existe um lugar para investir tempo e ter o maior retorno possível, é aqui, sem dúvida nenhuma. Olha só, em segundo lugar, mas ainda com um peso gigantesco, a gente tem as modalidades de licitação. São mais de 20% das questões. A banca IBFC adora, mas adora mesmo testar se a pessoa sabe a diferença na prática entre pregão, concorrência, concurso, leilão e, claro, a grande novidade da lei, o tal do diálogo competitivo. Ter o domínio dessas 5 modalidades na ponta da língua é fundamental, gente. É ponto garantido na prova. Então vamos amarrar isso aqui. O ponto principal é esse. Se a gente somar esses 3 tópicos, a gente está falando de quase 70% das questões de licitação da IBFC. É muita coisa. Esse gráfico aqui não deixa mentir. Fica claríssimo onde o nosso esforço precisa estar. Isso aqui é estratégia pura, baseada em números, não em achismo. Beleza, então, já sabemos onde mirar. Agora vamos um pouco mais fundo. Vamos ver o que exatamente estudar dentro desses temas. E vamos começar, claro, pelo assunto mais quente de todos, o campeão de audiência da IBFC. Agora dá uma olhada em como esse mapa mental ajuda a organizar tudo na cabeça. Ele funciona que é uma beleza. Ele começa ali no centro, no artigo 6º, que é o coração das definições. Por exemplo, ele te mostra o que é um agente público e já liga isso com o que precisa para ele ser designado e com a importância da tal segregação de funções. Tá vendo como uma coisa puxa a outra? Uma ferramenta visual assim é ouro, porque ajuda a entender de verdade a base da lei, em vez de só ficar decorando um monte de palavra solta. E vamos de pergunta de prova, uma bem clássica que vai direto no coração desse primeiro tópico. E aí, a resposta já está na ponta da língua? Pensa bem, porque isso despenca em prova. E a resposta está aqui, ó, direto do artigo 1º. A lei vale para quase toda a máquina pública. Administrações diretas, autarquias, fundações, seja da União, dos estados, do DF ou dos municípios. E atenção aqui para o detalhe que derruba muita gente. Vale também para os poderes legislativo e judiciário, mas só quando eles estão fazendo alguma coisa de natureza administrativa. Se liga, bora para o nosso segundo tópico mais cobrado. As modalidades de licitação são basicamente o como a administração pública faz para comprar as coisas e contratar serviços. E a banca IBFC quer ter certeza de que todo mundo domina essas ferramentas que a lei dá. Gente, essa lista aqui tem que tatuar na mente. São 5, ok? 5 modalidades lá no artigo 28. Pregão, concorrência, concurso, leilão e o diálogo competitivo. A prova pode vir com uma pegadinha, tipo pedindo para marcar que não é uma modalidade. Ou pode perguntar uma característica específica de cada uma. Saber essa lista de cor é o básico para garantir uns pontinhos preciosos.
Show de bola! Já desvendamos o parte de licitações. Agora, vamos virar a página e dar uma olhada na segunda metade da lei. E a lógica é a mesma. Vamos ver o que mais importa sobre os contratos administrativos. A nossa análise estatística também mostra um caminho bem claro por aqui. E essa tabela aqui, pessoal, é um raio-x do que a banca pensa sobre contratos. Repara como os temas são bem distribuídos. A gente tem execução e alteração dos contratos lá no topo, empatados. Pensa neles como o dia a dia, a parte que se mexe, a dinâmica do contrato. Logo depois vem duração e formalização. Esses são a base, o esqueleto do contrato. Ou seja, a banca quer saber se a pessoa entende tanto a estrutura quanto a prática, o como faz. Para a gente aprofundar um pouco mais, vamos usar outro mapa mental. Esse aqui é focado na execução dos contratos. Olha que legal como ele se divide. De um lado, a gente tem a formalização, que desemboca nas obrigações de quem foi contratado. Do outro lado, a gente tem a fiscalização, que explica o que a administração precisa fazer. Entender esse jogo, essa dinâmica entre os dois lados, é o segredo para matar as questões sobre esse assunto. E aqui, alguns pontos super importantes que a gente tirou direto do nosso esquema. A prova pode, por exemplo, contar uma historinha, um caso prático e perguntar qual era a obrigação do contratado naquela situação. Por isso, é essencial ter esses itens bem frescos na memória para entender como a execução do contrato funciona na vida real. Muito bem, já caminhamos bastante e de forma bem estratégica. Agora, para garantir que tudo isso ficou bem gravado na cabeça, que tal uma rodada rápida de perguntas e respostas? Bem no estilo que a IBFC gosta de cobrar. Bora testar o que a gente aprendeu? Primeira pergunta então. Vamos voltar lá para o começo. A gente viu que o artigo 1º diz para quem a lei se aplica, certo? Mas e o artigo 2º? Ele diz para que ela serve. E aí, quais são as hipóteses? Lembram delas? A resposta é bem ampla, viu? A lei vale para praticamente tudo. Compras, aluguéis, prestação de serviços, obras, vendas de bens públicos e até concessões. Ou seja, desde a compra de caneta para o escritório até a construção de uma ponte. Ter essa lista na cabeça é super importante. Essa aqui é um clássico dos clássicos. É aquela pergunta que testa um princípio super importante, o da isonomia, da igualdade. A gente sabe que a regra geral é que não pode indicar marca. Mas, será que tem exceção? Porque se tem uma coisa que banca de concurso ama, é cobrar a exceção da regra. E a resposta é sim, pode. Mas calma, com muita cautela. A indicação de uma marca específica é uma exceção, e ela precisa ser muito, mas muito bem justificada para não acabar com a competição justa. E são esses detalhes, essas nuances que fazem toda a diferença na hora da prova e separam quem passa de quem fica pelo caminho. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa análise estratégica. A ideia aqui foi mostrar que, com o foco certo, o estudo da Lei 14.133 deixa de ser aquele bicho de 7 cabeças, aquele oceano sem fim. Agora tem um mapa, uma direção e um destino muito claro, a tão sonhada nomeação. E para fechar com chave de ouro com essa mensagem do nosso CAP constitucional, a gente já deixa aqui um parabéns adiantado a todos os futuros nomeados. A gente sabe que a jornada é puxada, mas acreditem, toda a dedicação vai valer a pena. Se essa nossa análise estratégica já deu uma clareada no caminho, imagina o que a gente pode fazer com outras leis. Então conta pra gente aqui nos comentários, qual concurso ou qual lei está tirando o seu sono e precisa de uma análise dessas. Ah, e claro, não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like para não perder o próximo mapa do tesouro, combinado? Um abraço, bons estudos e até a próxima.